Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações, dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Nós vamos abrir o programa de hoje com um trecho da canção Vai Passar, de Chico Buarque e Francis Haim, que mesmo com uma letra bem atual, foi composta na década de 80. A música popular sempre andou muito perto das manifestações políticas e sociais no Brasil e no mundo. E é o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar com a gente sobre música e movimentos políticos e sociais, nós convidamos o professor Eduardo Ferraro, do curso de música aqui da Univale, a quem a gente já agradece a presença. Bem-vindo, professor. Obrigado a vocês mais uma vez aqui no Viva Voz, um programa que eu gosto muito, muito interativo, e hoje para falar de um tema que eu particularmente curto bastante. Muito bom. Bom, em termos gerais, professor, de que forma a música tem se relacionado com movimentos políticos, sociais, ao redor do mundo, ao longo da história? Ao longo da história, né? É interessante pensar assim, em realidade, o que seria um movimento social, como para depois pensar um pouco em música, especificamente, né? O movimento social é uma ação coletiva, né? E que tem, ou que visa praticamente defender alguns tipos de grupos e de classes. E isso aí eu diria que, assim, teoricamente, isso se dá a partir da metade do século XIX e mais, digamos, mais fortemente no século XX. Então, eu relacionaria, assim, a música aos movimentos políticos e sociais, mas a partir do século XX, né? A música clássica, particularmente a feita por todos esses grandes compositores, talvez tinha algum apelo social e popular, e eu diria que aí, nesse ponto, talvez o Beethoven é o mais importante, no sentido da autonomia que ele tenta criar daquelas cortes nos quais os compositores trabalhavam. É um dos primeiros, acho. Beethoven é o primeiro que traz um pouco essa ideia. Uhum. Depois, a questão mais estética, mais musical especificamente, não está talvez tão intencionalmente relacionada aos movimentos políticos. Já no século XX, não. Já começa a existir uma outra tendência, que a música ela está diretamente relacionada aos processos políticos. Então, diria que a partir do século XX a coisa é muito mais intensa e a gente consegue detectar, talvez, muito mais pontualmente essa relação entre a música e a política ou o movimento social, né? Bem, professor, assim, pegando alguns gêneros musicais, né, com certeza toda a expressão artística fala muito sobre a cultura e o contexto em que ela está envolvida, mas se a gente for pensar mais no lado político mesmo, quais gêneros musicais mais aproveitaram o espaço para expressar ideologias políticas? Bom, eu diria assim, em termos históricos, eu apontaria primeiro, se a gente pensasse um pouco, o jazz nos Estados Unidos tem uma conotação política e social, né? Principalmente porque o jazz é dividido praticamente por alguns autores em algumas etapas. O Eric Hobsbawm é um grande autor sobre isso. Ele tem um livro muito interessante que se chama História Social do Jazz, onde ele coloca justamente que o jazz vai acompanhando o movimento negro, né? E justamente através dessa movimentação que o jazz faz, ele caracteriza o jazz em várias épocas. Ele vai acompanhando esse movimento negro, desde a questão dos work songs, os cantos de trabalho, no sul dos Estados Unidos, e vai passando através do país todo, se envolvendo com essa ideia do racismo, de como se manejava politicamente, até conquistar, digamos, um público minoritário, mas já mais intelectual, né? E um jazz que talvez eu acho que é o mais importante nesse ponto, que é uma vertente do jazz como um todo, que é o free jazz, que se dá mais ou menos entre os anos 60, 70, 80, que realmente ele trabalha com a ideia de liberdade. Existe um discurso através dessa música, embora seja música instrumental, mas ele é muito forte nesse sentido, de trabalhar também com o movimento social negro dos Estados Unidos. Ele também está envolvido
em certa forma, com uma participação nos movimentos estudantis de 68 da França. Um movimento muito forte que parte através dos estudantes, onde se desafia, em certa forma, o governo do Charles de Gaulle, né? E a partir dos estudantes se promove todo o movimento político sindical, e aí a música entra também, particularmente música de protesto nesse país, né? E o free jazz justamente acaba passando para esse país, e muito da intelectualidade francesa adota como essa ideia de liberdade, porque ele tem uma série de quebras de estruturas musicais, enfim, tem toda uma série de metáforas que se vêem através desse estilo, né? Essa forma de tocar. Muito bem, né? bacana isso. Agora, professor Eduardo, a década de 60 aqui no Brasil foi marcada por dois grandes movimentos musicais que eu acho que vale a pena a gente citar dentro desse contexto que a gente está conversando aqui. A Jovem Guarda, né, que influenciou a moda e o comportamento da juventude a partir do rock, né? Uhum. E o tropicalismo, né, que estava muito mais conectado com essas inovações estéticas e que ia além da música, na arte em geral, né, na poesia, no cinema, ela acabou extrapolando. E embutido nessa poesia toda, apareciam algumas críticas sociais também, né? Esses movimentos tiveram impacto no contexto político brasileiro? Olha, eu não sei, eu enxergo a Jovem Guarda como talvez um discurso de diluição, digamos, da tensão política. É a minha visão, né? Ou seja, por uma questão simples, as letras da Jovem Guarda eram coisas muito simples, coisas do dia a dia. Pura diversão. Era praticamente isso, a pura diversão. Então, por um lado, eu enxergo essa ideia de canção na Jovem Guarda. Também eu pensaria que, em certa forma, essa diluição tem a ver com uma certa tensão social que existia nesse momento, né? E que a música vem para, digamos, em certa forma, tirar um pouco essa tensão reinante na sociedade e que contribui a diluir tensões, né? Agora, o tropicalismo já tem outra ideia. O tropicalismo já tem, inclusive, me parece um embasamento bastante interessante, trazer aquela ideia de antropofagia, né? Que essa é uma questão que, se a gente conseguisse ver através da música brasileira, ela acontece de fato em várias formas, vários gêneros, né? E eles realmente trouxeram isso, né? Ou seja, se apropriaram um pouco do rock de uma maneira muito especial, e aí começaram a se envolver com realmente algumas letras e começaram a passar um certo discurso que tinha uma relação muito grande, né? Que tinha a ver com essa tensão da época, mas que também, por outro lado, dizia outras coisas, né? Caetano Veloso, por exemplo, na Alegria, Alegria, o próprio Gilberto Gil também, em algumas letras dessa primeira época. Eu acho que essa é uma época muito interessante, né? Porque também, eu acho que muda um pouco também um discurso talvez diluído, que trazia a Bossa Nova. A Bossa Nova era um discurso, que era um discurso também de uma outra vida, eu diria, né? Não tinha um envolvimento político, me parece, tão direto, né? Claro, bacana. Professor, se alguns desses artistas, até como você falou, não tinham envolvimento político tão forte, o que levou muitos deles acabarem sendo perseguidos pela ditadura militar? O que, com certeza, né, era um período de repressão no Brasil e tudo, mas com um contexto musical, o que preocupava os militares com a expressão artística? O que eles temiam na expressão artística brasileira? Bom, a música, assim, é um veículo tremendamente forte, né, de comunicação, né? A gente sabe disso, né? E eu acho que, assim, o teor das letras, né, desses autores, desses compositores, a manifestação de um tipo de ideologia também, que eu acho que é importante pensar, né? Porque todos esses compositores, em certa forma, através da música, né, como Chico Buarque, como o próprio Milton Nascimento, eles estavam expressando algum tipo de ideologia contrária à situação do momento, mas e justamente essa questão do veículo de comunicação que a música, o poder de comunicação que a música tem, fazia essa ponte tão forte e direta com a população, né? Pensemos que, assim, nesse momento, era a música que estava se ouvindo, né? Hoje em dia nós temos um panorama de música muito amplo, né? Então, embora se tenha vários gêneros, vários estilos, o panorama de música
de hoje muito muito amplo, e tem também essa mistura de gente que fala alguma coisa relacionada a esses movimentos e gente que não. E nessa época, esses autores, esses compositores nacionais, acho que eram os que se ouviam mesmo, né? A época dos festivais também. Claro, perfeito. Vou puxar, então, um pouco mais para frente. A gente estava falando da década de 60, tropicalismo, Jovem Guarda. Além disso, existia, sim, também um grupo de compositores que trabalhavam com a chamada música de protesto, né? Por exemplo, em 1968, acho que é o ícone principal desse movimento, desse tipo de manifestação, o músico paraibano Geraldo Vandré compôs uma música que passou a ser conhecida como hino contra a ditadura brasileira, que é a Caminhando e Andando, claro. e seguindo a canção, né? Eu queria que você desse a sua visão desse tipo de música, né? Qual a importância dessa música específica que tinha realmente uma atitude aberta de ser contra o governo vigente? Qual a importância para os movimentos, para a conscientização da população? Era absorvida de uma forma interessante ou passava a ser, não, aquele grupinho lá que gosta de ser do contra, claro. Enfim. Não, eu acho que não, que havia realmente algum tipo digamos, ou tinha algum tipo de função essa música, né? Tanto é que não é hoje que se conceitua essa música como o hino, me parece que já se começou a vislumbrar nela, na letra, alguma outra coisa, né? Acontece assim, que talvez hoje nós temos essa possibilidade de entender, porque aquilo foi gravado, perdurou, e me parece que a situação hoje de entendimento com respeito a essa época, até porque nós temos também um conhecimento sobre ideologias, governos, história, um pouco diferente da época, né? Claro. E eu creio que assim, o efeito dessa música nesse momento foi forte no sentido de passar o que eu falei antes, uma questão ideológica muito forte, essa questão de liberdade, contra a opressão, contra esse governo militar que nesse momento oprimia e colocava as coisas em certos moldes, né? Eu acho que, aliás, outra coisa, eu acho que, por exemplo, esse gênero, que é o gênero canção, ele ainda continua sendo muito forte. E nesse momento, praticamente, era o que se ouvia no Brasil. A música instrumental no Brasil era aí o momento em qual ela estava descolando para um público muito pequeno. Pois é, a gente, desculpa interromper, mas só porque eu acho que vale mencionar uma outra situação. Talvez aquelas outras manifestações do tropicalismo, você falou do jazz, acabassem tendo um apelo muito mais forte nas elites culturais, especialmente. Exatamente. Né, professor? A canção sempre atinge a uma camada mais popular. E então esse era o perigo, talvez nas letras do Vandré, ou do próprio Caetano, do Chico, que eu acho que é interessante, porque o Geraldo Vandré parece que hoje, nesse momento, é uma pessoa que passou para a história. O Chico hoje ainda é uma pessoa extremamente atuante, então talvez o referente dessa época seja hoje o Chico Buarque, que se posiciona politicamente, que é uma pessoa que segue cantando, segue mostrando trabalhos, enfim. Apesar dos seus 70 anos, ele está muito ativo. O Gil também está ali, né? O Gilberto Gil está ali também, né? Muito bem. Professor, qual a importância dos festivais, tiveram os festivais de música na década de 60 para impulsionar ideologias políticas? As pessoas realmente, o público, entendia às vezes as mensagens da letra ou eles só curtiam a melodia? Isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que os festivais deram abertura para uma série de coisas, né? Primeiro, para uma questão assim de se manifestar ou tentar se manifestar o mais livremente possível. Esse era um ponto, né? Tanto é que os festivais geraram outros festivais no país todo. No Sul, por exemplo, se criaram festivais de música gaúcha também. Foi interessante porque essa questão de ver os festivais na Record foi um pontapé como para abrir uma série de questões também nacionais, e era um momento que, como eram composições inéditas, era aonde se mostravam realmente essas insatisfações. E eu acho que o festival era uma coisa assim fundamental para pensar, né? O que veio depois em termos de composição, de canção do aparecimento de grandes figuras, né? Porque não podemos esquecer disso. Nos festivais quase todos eles tocaram, cantaram, né? A questão das letras, olha, eu acho que
talvez as pessoas que iam nos festivais não era talvez as camadas populares, talvez era um público um pouco mais elitizado, um pouco mais intelectualizado. Então, a intenção das letras era também mostrar para esse público e levar, né, essa mensagem para todos, né? Perfeito. Intervalinho aqui, voltamos já a conversar com o professor Eduardo Ferraro. O nosso tema é música e os movimentos sociais e políticos. Muito bem, já estamos de volta. Hoje o nosso tema é música e movimentos sociais e políticos e o nosso convidado é o professor Eduardo Ferraro. Bom, professor, continuando a nossa viagem aí pelo tempo e resgatando algumas canções, uma canção que entrou na história definitivamente do Brasil foi Coração de Estudante, uma música composta pelo Milton Nascimento e o Wagner Tiso, que inspirou o movimento por eleições diretas para presidente aqui no Brasil entre 1983 e 1984. E até hoje ela é muito lembrada em relação a esse momento histórico. O que há de tão especial em músicas como esta, que permanecem e que continuam mandando uma mensagem que parece infinita, eterna, né? Eu não sei, eu vejo ali uma questão interessante, me parece a ideia da metáfora do coração do estudante, né? Eu acho que, assim, voltando a relacionar esse tema dos estudantes e o movimento, que eu acho que foi um dos movimentos mais fortes, que foi o de 68 na França, né? Eu acho que essa metáfora do coração do estudante que a canção usa, que é o que nos estimula a serem sempre jovens e pensar em liberdade e tal, eu acho que talvez essa seja a coisa mais forte que tem essa canção, né? Porque, em realidade, ela está passando essa mensagem de dizer todo mundo teria que ter o coração de estudante. Puro. Puro e com essa ideia de liberdade, né? Porque eu acho que também essa ideia do movimento 68 acabou sendo tão forte e perpassou para uma série de outras questões. Eu penso um pouco também, por exemplo, se a gente pensasse no processo que se deu na eleição do Collor, por exemplo, lembremos que quem saíram nas ruas foram os estudantes, né? Claro. Então, esse foi um processo político interessante de pensar se não tem uma relação, essa metáfora do coração do estudante para trazer todas essas questões à tona. Okay. Agora também nós tivemos um movimento em julho de 2 anos atrás que foi também encabeçado por estudantes. Então, eu acho que mais que nada é a questão dessa metáfora, de ter um coração sempre aberto para fora, pensando em liberdade. É muito forte isso. E eu acho que isso que foi que ficou, me parece, né? Professor, o que sobrou desse lado crítico, social e político que tinha nas músicas de algumas décadas atrás na cultura brasileira hoje? E eu já complemento, ainda a gente encontra músicas tão, digamos, ativistas assim na música atual brasileira? Olha, eu acho que hoje nós temos muita música ativista, mas acontece que tem outra conotação. Hoje os tempos são outros. Eu acho que tem uma série de compositores e diria assim que se partem para outras menções, outras letras, outras realidades. Hoje, por exemplo, eu vejo em letras como a do Criolo, o Emicida, o próprio Rapa, que está trabalhando situações sociais e que denunciam também situações que têm a ver com um fundo político, mas que são de outro teor, talvez, aquelas que nós víamos com Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso. Se trabalhavam outras questões, talvez, que traziam essa ideia da metáfora do coração do estudante. Hoje em dia se trabalha com questões ou com letras de uma realidade social, né? Todos esses autores, Criolo, Emicida, que estou falando, tratam questões de urbanos, de periferia, de como é essa vida na periferia, que não deixa de ser, em certa forma, um olhar para determinados movimentos sociais que ali acontecem e o que acontece com respeito na relação de um poder central e essa periferia. Então, eu acho que hoje em dia tem, sim. O que acontece é que também se visualizam de outra maneira, né? Talvez. Eu acho que por aí. Bem, eu queria voltar um pouquinho no tempo, que agora eu lembrei do Raul Seixas, né, um dos grandes precursores e líderes do rock no Brasil.
Eu fico pensando como é que ele contribuiu com isso e como é que o rock foi introduzido na cultura brasileira e introduzida nesse contexto de crítica social e política. Bom, Raul, para mim, era um dos ícones disso, né? Porque ele misturava uma imagem também, eu diria, pop, né? De uma figura pop, um pop rock, e ele tinha toda essa esperteza enquanto a letras, né? Porque era um cara de um meio muito particular, era um cara que trabalhava com essa ideia do popular, né? Eu acho que ele foi um grande compositor e um referente também dessa ideia do rock como música de protesto, né? Lembrar, por exemplo, de um clássico dele, que é A Mosca na Sopa, né? Perfeito. Fantástica essa música, né? Depois, assim, como entra esse rock, talvez... Eu acho que o tropicalismo, ele traz um pouco esse rock, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que todos os compositores do tropicalismo, eles influenciam depois a uma geração posterior, que vai trabalhar também com rock. Eu acho que nesse ponto o Gilberto Gil é um grande referente também, né? Porque o Gil estava nessa cena tropicalista, mas depois ele começou a se misturar com essa geração nova de rock que veio. Não dá para esquecer, por exemplo, o que fez, por exemplo, Paralamas do Sucesso, que eu acho que também grande parte das letras de Paralamas do Sucesso tem todo um apelo social e político, e Paralamas foi, me parece, bastante influenciado pela estética do Gil, né? Inclusive fizeram várias coisas juntos, né? Certo. Então acho que, por exemplo, o rock também, a partir disso, começa a se construir, né, como um gênero forte e que também está ligado, né? O rock tem muita coisa aqui também, a partir de Raul Seixas, tem Legião Urbana, enfim, tem vários. Barão Vermelho, Barão com Vermelho Cazuza também, né? Exatamente. Eu acho que tem toda essa construção que se faz depois do tropicalismo, né? Legal. Agora, professor, já que a gente está citando algumas, a gente foi pesquisando e fomos trazendo alguns exemplos. E um bem atual é uma música do Gabriel Pensador, que tem usado o rap e o hip hop, enfim, para compor críticas bem contundentes a diversas situações que a sociedade brasileira tem vivido, né? Sim. E a mais recente é uma música chamada Cacimba de Mágoa, não sei se você já ouviu, que foi composta em parceria com o grupo Fala Mansa e... inclusive, teve uma ação por trás da música. É uma música que acabou gerando um clipe para arrecadar fundos e recuperar a foz do Rio Doce. Então, é uma música que tem uma ação social atrás disso. Como é que você vê esse tipo de situação? Qual o impacto disso, né? Até que ponto isso realmente mobiliza? Enfim. Eu acho que partindo de alguns compositores, de alguns compositores populares, né? O Gabriel é um cara que tem toda digamos, uma trajetória. E o Fala Mansa é um grupo de forró do Nordeste que é bem conhecido, né? E muito conhecido especificamente na região Sudeste e Nordeste. Eu acho que isso é excelente, né? A música nesse ponto é a que pode chegar a trazer algum tipo de consciência também. Eu acho que é muito bom isso. E inclusive, assim, é destacável quando esse tipo de compositor se debruça para trabalhar com um tema desse, porque compor não é fácil. Esse é o ponto. Tem gente que pensa que compor é se sentar embaixo de uma árvore e escrever uma coisinha e acabou. E não é bem assim. Mas quando tem um tema tão específico, tão espinhoso como esse aí, então, eu acho que é interessante que esses compositores sigam fazendo isso. Legal. Legal. Professor, eu queria agora pegar uma questão mais das regiões, já que a gente citou aqui, né, o pessoal do Fala Mansa. Como que alguns movimentos culturais, musicais e sociais de algumas regiões do Brasil acabaram conseguindo levar a sua cultura a nível nacional? Então, acho que nesse conceito é bom isso, por exemplo, a música nordestina, a música gaúcha, levar da sua cultura para contribuir com a crítica social a nível Brasil? Essa é uma coisa que acontece, que eu acho que é um fenômeno que acontece há tempo, mas também não é um fenômeno que seja, me pareça,
popular total ou digamos, um fenômeno tão grande. Talvez a música nordestina, se a gente pensasse, é um movimento mais, ou digamos, um gênero um pouco mais escutado. Sim. E agora estava lembrando, né? A gente não pode esquecer do Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga tem uma série de letras que são tremendamente fortes, de conotações sociais muito fortes, né? Quando ele começa com aquela descrição de todo o Nordeste pegando fogo com seca, essa é toda se a gente começasse a relacionar, tem toda uma relação social e política, né? Claro. Eu acho que Luiz Gonzaga também a gente deveria nomear como um dos referentes, né? Enquanto a música gaúcha, eu até separei na minha colinha, tem 2 ou 3 autores que são importantes, que são os que a gente chama de missioneiros, né? Sinaí Maicá, Noel Guarani, Pedro Hortaça, que são dentro desse movimento de música gaúcha, talvez os que eles colocaram como evidente alguma situação social, alguma tensão, né, dentro da música gaúcha. A música gaúcha, obviamente, ela é mais ouvida regionalmente. A música nordestina, acho que já em termos de cultura, e como você está falando, Lucas, ela se espalhou de uma outra forma no Brasil todo. E eu acho que aí sim é talvez o gênero que tende a comunicar um pouco mais amplamente as coisas, realidades, né? Esse tipo de coisas, né? Tá certo, a gente vai terminar o programa agradecendo a participação aqui do professor Eduardo Ferraro, mais uma vez aqui com a gente, esclarecendo e trocando ideias sobre a música e os movimentos políticos e sociais. E é isso, a gente termina por aqui, né, Lucas? É isso aí, Elisa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.